Olá, estudantes do 9º ano, bem-vindos, espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima, este é o meu sinal na comunidade surda. Tá no ar o 6º Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem, eu quero você atento na nossa aula de língua portuguesa, porque a gente vai falar de morfossintaxe. Também vamos falar de lógica no texto por meio de conjunções subordinativas. Eita, que palavra grande! Será que é difícil? É nada! A gente vai entender o que é a conjunção subordinativa, que apresenta sentido, que apresenta significado, organizando o texto de acordo com a mensagem que se quer transmitir, ok? E aí é o seguinte, eu recebi um e-mail de uma amiga que está doente, pobrezinha. A gente vai ler esse e-mail para descobrir como é que ela está. Vamos lá, observe aí. Muito bem, eu recebi o e-mail, como eu falei para vocês, da minha amiga Gorete. Aí, observe aí que a gente tem até as características de um e-mail, né? Tem um assunto dizendo tô bad, tô mal. Tem também o para mim no caso, ok? Eu sou o destinatário. Tem quem mandou, você vai ver aí que foi a Gorete, a data em que esse e-mail foi enviado, o horário, etc. E o mais importante, a mensagem que ela enviou. Eu quero que você preste atenção nisso. E aí, como eu falei para você, estamos falando de conjunções subordinativas que vão organizar o texto e, mais importante ainda, vão apresentar sentidos no texto, ok? E vão se apresentar de diferentes maneiras. Então, observe a mensagem dela. Diz o seguinte: oi, amigo, não pude ir ontem, sorry. Fui ao médico porque estava com sintomas de dengue. Achei larvas de mosquito num balde velho, embora tivesse limpado o quintal no mês passado. Choveu tanto que acumulou água no quintal. Se você deixa a água parada, o mosquito prolifera, tá ligado? Eliminei a água parada para evitar a proliferação do mosquito. Poxa, acabei me infectando. No hospital, descobri que os casos de dengue aumentaram quando começou a chover mais. Enfim, vou ficar bem, mando notícia, beijo, Gorete. Ok, lemos o texto e de cara já identificamos várias conjunções que trazem sentidos diferentes. Então, eu quero que você preste atenção para ficar craque nessa identificação dos sentidos por meio das conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas, ok? Vamos lá. Então, aí, a primeira palavra destacada que aparece é o porquê, é a palavra porquê. Gente, isso aí é uma conjunção que apresenta ideia, sentido de causa. Porque estava com sintomas de dengue é a causa de a Gorete ter ido ao médico, ok? E assim como a palavra porquê, nós temos outras conjunções que vão apresentar o mesmo significado de causa, como uma vez que, visto que, tá certo? Continuando o texto, nós temos: achei larvas de mosquito num balde velho, embora tivesse limpado o quintal no mês passado. Nessa oração, a gente já encontra uma ideia de concessão, uma ideia de quebra, vamos dizer assim, de expectativa. Veja bem, embora tivesse limpado o quintal no mês passado, achei larvas de mosquito num balde velho. Você percebe que nós temos uma ideia contraditória, vamos dizer assim, uma ideia que apresenta uma quebra de expectativa a partir da conjunção embora, não é? Embora tivesse limpado o quintal no mês passado, ok? Embora tivesse limpado o quintal no mês passado, achei larvas de mosquito num balde velho. Aí a gente consegue entender melhor essa ideia de concessão, tá certo? E
Assim como a palavra embora, nós temos outras conjunções que apresentam o mesmo significado. Apesar de que, ainda que, tá certo? Muito bem, prosseguindo, vamos agora identificar uma ideia de consequência. Veja só, choveu tanto que acumulou água no quintal. Olha só, choveu tanto, aconteceu esse fato, não é? E aí nós temos em seguida a consequência. Qual é a consequência? Acumulou água no quintal. Acumulou água no quintal é a consequência de ter chovido tanto. Então perceba que nós temos a conjunção que, trazendo uma ideia de consequência, tá certo? E aí, gente, antes desse que, nós temos até um advérbio de intensidade. Quando a gente tiver uma palavrinha de intensidade, né, que vai intensificar uma informação anterior, e logo em seguida a gente vai ter uma consequência. Então veja só, choveu tanto que acumulou água no quintal. E aí, assim como esse que você está vendo aí, destacado, nós temos também outras conjunções que vão anunciar uma consequência. Por exemplo, de forma que ou de forma que, vai depender de como você pronuncia, de maneira que, tá certo? Muito bem, prosseguindo, agora a gente vai identificar uma ideia de condição. Se você deixa a água parada, o mosquito prolifera, tá ligado? Então veja só que a gente tem nesse segmento, nessa oração, a gente tem uma ideia de condição sendo anunciada pela conjunção se. Se você deixa a água parada, vai acontecer alguma coisa. O quê? O mosquito prolifera, tá ligado? Se você deixa a água parada, o mosquito prolifera, tá ligado? E aí, assim como a palavra se, nós temos outras conjunções que vão trazer essa ideia de condição. Caso, a não ser que, desde que e outras. Depois pesquise outras conjunções trazendo ideia de condição, tá certo? Prosseguindo, nós temos: eliminei a água parada para evitar a proliferação do mosquito. Temos agora uma ideia de finalidade sendo expressa pela conjunção para. Então perceba aí que nós estamos trazendo o objetivo que foi pensado, não é? Quer dizer, eliminei a água parada com o objetivo de evitar a proliferação do mosquito, com a finalidade. Assim como a palavra para, nós temos também as palavras para que, a fim de que, tá certo? Ótimo. E aí a Gorete prossegue. Poxa, acabei me infectando, e ela traz o seguinte: no hospital descobri que os casos de dengue aumentaram quando começou a chover mais. Perceba então aí, você, aluno do 9º ano, 6º tempo, que temos agora uma ideia de tempo. Ideia de tempo sendo expressa pela conjunção quando. E assim como quando, as conjunções enquanto, antes que, depois que, também vão trazer ideia temporal. E finalizamos, enfim, vou ficar bem, mando notícia, beijo, Gorete. Ótimo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai praticar o uso de outras conjunções para reescrever, vamos dizer assim, esse texto. Em vez de a gente usar as conjunções que a gente já aprendeu, a gente vai usar outras. Fazendo o quê? Apresentando os sentidos. Cada sentido que eu posso trazer por meio da conjunção subordinativa, tá certo? Então vamos lá. Vamos então ler o texto novamente e vamos completar as lacunas, os espaços em branco. Começando o texto, não é? Oi, amigo, não pude ir ontem, sorry. Agora eu vou introduzir uma ideia de causa, observe. Fui ao médico uma vez que estava com sintomas de dengue, ok? Prosseguindo, achei larvas de mosquito num balde velho. E aí agora eu vou introduzir uma outra oração com a ideia de concessão, uma ideia de quebra de expectativa, um sentido contraditório. Achei larvas de mosquito num balde, apesar de que tivesse limpado o quintal no mês passado. Certo? Apesar de que.
Prosseguindo, a gente vê logo outra oração trazendo agora uma consequência. Então vejam, choveu de maneira que acumulou água no quintal. Ou poderia ser, muito bem, choveu tanto de maneira que acumulou água no quintal. No caso, a gente está vendo aí, choveu de maneira que acumulou água no quintal. E esse de maneira que acumulou água no quintal é consequência de ter chovido, certo? Vamos agora apresentar uma ideia de condição usando a palavra caso, conjunção caso. Caso você deixe água parada, o mosquito proliferará, tá ligado? Caso você deixe água parada, o mosquito proliferará, tá ligado? Ok, agora vamos apresentar uma ideia de finalidade. Veja só, eliminei a água parada com uma finalidade, quer dizer, a fim de evitar a proliferação do mosquito. Fácil, né? Poxa, acabei me infectando. No hospital, descobri que os casos de dengue aumentaram depois que começou a chover mais. Então vejam, depois que, temos aí uma conjunção trazendo ideia de tempo, depois que começou a chover mais, os casos de dengue aumentaram, tá certo? É assim como essa ideia temporal está complementando a primeira parte. Mais uma vez, no hospital, descobri que os casos de dengue aumentaram depois que começou a chover mais. Bem fácil, certo? Aí temos o texto sendo finalizado de novo. Enfim, vou ficar bem, mando notícia, beijo, Gorete, tá certo? Espero que a minha amiga fique bem, se recupere dessa doença. E depois, em outra aula, a gente pode até responder, escrevendo um e-mail para ela, desejando que ela fique melhor e perguntando se ela já melhorou, tá certo? Muito bem, vamos prosseguir. Vamos agora exercitar. Muito bem, vamos então para a questão 1 na tela para você. Leia o texto e responda. E o texto é o seguinte: caso deixe água parada, o mosquito proliferará no ambiente. Observa aí a palavra destacada, não é? A conjunção destacada no texto tem sentido de letra A, tempo, letra B, causa, letra C, condição, letra D, finalidade. Vou dar um tempinho para você fazer essa atividade, daqui a pouco a gente retorna. Boa atividade! Tempo acabado, retornando agora para a gente corrigir a questão 1. Na tela para você a questão 1.
Lembrando qual é o texto, né? Leia o texto e responda. Caso deixe água parada, o mosquito proliferará no ambiente. E aqui, gente, nós temos uma conjunção logo no início da frase, da oração, não é? Caso deixe água parada, o mosquito proliferará no ambiente. Esse pronome aqui é sinônimo de, essa conjunção é sinônima da palavra se. Se deixar água parada, o mosquito proliferará no ambiente. Aí você percebe que se eu usar o se, claro que eu vou ter que fazer o ajuste no verbo, tá certo? Mas enfim, vamos lá. A conjunção caso, não é? Caso, que é a mesma coisa quando eu falo se. Apresenta ideia de tempo? Não apresenta ideia de tempo. Apresenta uma causa? Não estamos vendo nenhum motivo aqui sendo retratado na frase. Apresenta uma condição? Quer dizer, algo fica condicionado a outra coisa, só vai acontecer aquilo se acontecer aquela outra coisa? É exatamente essa a ideia. Ideia de condição sendo expressa pela conjunção caso, tá certo? E aí a gente elimina com certeza a letra D, finalidade, porque a gente não está vendo uma finalidade sendo retratada, tá certo? É condição. E agora a gente vai para a questão 2. Vamos a ela, observe aí. Leia o texto. Qual é o texto? O texto é o seguinte: devemos procurar um médico quando surgirem sintomas de dengue. A questão pede o seguinte: a conjunção destacada no texto traz sentido de finalidade, causa, condição ou tempo. Tempo para você, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, acabou o tempo. Agora a gente vai corrigir a questão 2. Parabéns aí para você que ficou fazendo essa atividade. Vamos a ela então. Lembrando a frase aí, aqui nós temos uma mensagem que vai ser fazer parte de um e-mail, né, que vai ser enviado, beleza? E diz o seguinte: devemos procurar o médico quando surgirem sintomas de dengue. Qual é a palavra destacada? É a conjunção subordinativa indicando a ideia de algo. Será que é finalidade?
causa, condição ou é tempo? Bem, vejam só, aqui na frase, nessa oração, nós não visualizamos ideia de finalidade, pessoal. Então, a gente vai fazer o quê? Eliminar a finalidade. Também não temos causa, certo? Não temos um motivo sendo retratado. Muito menos uma condição. Uma condição. Nós temos, na verdade, tempo, uma ideia temporal. Isso é muito fácil de entender, não é? A conjunção quando indica tempo. Quando surgirem sintomas de dengue, devemos procurar médico. Devemos procurar um médico. Isso é muito fácil, fica muito claro aí de identificar, tá certo? Ei, não acabou não, hein? Agora a gente tem o desafio Educa Mais. Vamos lá, observe aí. E o texto diz o seguinte: tampe a caixa d'água, aí nós temos uma lacuna, se torne foco de dengue. E diz assim ainda: a conjunção temporal que melhor completa a frase é quando, porque, antes que ou para. Tempo para você, converse com seu colega, com seu professor. Daqui a pouco a gente retorna. Muito bem, de volta, acabou o tempo. Vamos à resolução do desafio Educa Mais. Aí você tem a frase: tampe a caixa d'água, tarará, se torne foco de dengue. Preciso completar a lacuna com a conjunção correta. Indicando o que mesmo? Aqui mesmo já diz qual é a ideia que eu preciso expressar. É uma ideia temporal, ideia de tempo. Vamos lá. Na letra A, nós temos a palavra quando. Isso aqui indica tempo. Beleza, segura aí. Na letra B, nós temos a conjunção porque. Conjunção porque vai indicar uma causa. Então é o seguinte, porque eu já vou riscar, ok? Eu vou considerar o quando, mas aí eu vou riscar a letra B por quê, tá certo? Letra C, antes que, indica uma ideia temporal, então eu vou considerar, beleza. Aí agora eu tenho a alternativa D de dado, para. Lembrando que o para indica finalidade, não pode indicar
tempo, então, risco. Temos duas alternativas, quando e antes que. Realmente, elas indicam uma ideia temporal. Então, vejam, quando, beleza, indica tempo, maravilha. Antes que, também indica tempo. Mas eu preciso observar se essa conjunção vai ficar adequada, encaixadinha na frase. Observe. Tampe a caixa d'água quando se torne foco de dengue. Será que é isso? Claro que não. Então você já viu que ficou sem sentido. Embora indique tempo, o quando não pode ser usada. Essa palavra não pode ser usada aqui nessa frase. Vamos ver se o antes que vai combinar. Tampe a caixa d'água antes que se torne foco de dengue. Beleza, bingo, acertou? Você acertou? Pois é, a alternativa correta é a letra, vou riscar aqui o quando, porque a gente não vai usar o quando nesse caso, é a letra C, antes que. Parabéns aí para você que acertou, muito bem. Agora a gente vai lembrar o que aprendi hoje. Observa aí. Muito bem, o que aprendi hoje? Várias coisas, tá aqui, ó. Pois é, a gente conversou hoje sobre morfossintaxe, mais uma vez, morfossintaxe, que é quando a gente estuda a frase, a oração e as partes que vão fazer ali a sequência nas orações, organização dessas orações e o texto em si, tá certo? Aí a gente falou mais especificamente ali, detalhadamente, sobre conjunções subordinativas, causais, concessivas, condicionais, finais, temporais e consecutivas, que vão apresentar no texto o quê? Tá aqui, ó, ideia de causa, concessão, ideia contrária, condição, finalidade, tempo e consequência. Tá certo? Facinho, né? Até a próxima aula, a gente se vê.